Eu quero saudar aos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. E aos batistas e presbiterianos, boa noite. Oi, tudo bem? Passando aqui no início para avisar que o podcast foi com o pastor Zé Bruno e fazer um comunicado que a minha linha é luterana e a linha dele é pentecostal. Então, existem divergências, mas a gente está aqui conversando com um amigo de boa, tranquilo. E aqui são perguntas de dúvidas minhas e algumas perguntas que eu já tinha anotado ali direitinho. Muito obrigado e agora começa o podcast. Normalmente, quem estuda teologia é acusado de viver um cristianismo somente teórico. Como transportar o que estudamos para o cotidiano? Olha, Pedro, eu acho que essa dicotomia entre teoria e prática, ela não é cristã, né? Essa dicotomia aí, ela não existe, pelo menos nas Escrituras, no sentido de que todo o ensino da palavra de Deus, ele não é um fim em si mesmo, conhecimento meramente, mas ele visa uma prática e uma conduta, né? Jesus mesmo, ele fala que o homem que ouve as suas palavras e as pratica é semelhante a quem constrói uma casa sobre uma rocha, mas quem não pratica é como o homem que constrói a casa sobre a areia. As duas casas foram acometidas por ventos, por chuvas, por terremotos, mas uma permaneceu e a outra caiu. Segundo Jesus, a que permaneceu foi aquela que construiu foi a casa construída sobre a rocha, ou seja, aqueles que obedecem a Deus, que aplicaram a palavra de Deus em suas vidas. E aqueles que constroem a casa sobre a areia, né, que foi destruída, é aqueles que conhecem a palavra, mas não praticam. Então, a ênfase narrativa que Jesus coloca nessa situação é demonstrar que o evangelho, seus ensinos, eles visam sim a uma praticidade. Outra coisa que a gente deve pensar em relação a isso é que aquilo que Deus fala, ele faz. Se você pegar o livro do Gênesis, está escrito: disse Deus, haja luz. Gênesis diz o quê? Houve luz. Então, aquilo que Deus fala em sua palavra, ela não é cumprida por parte do cristão como uma ação do seu esforço pessoal em cumprir. Há um elemento sobrenatural que nos leva ao cumprimento dela, né? E esse elemento sobrenatural é justamente o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que a palavra de Deus ela se cumpra em nossas vidas. É o Espírito Santo quem vai nos santificando, quem vai nos transformando, quem vai nos libertando. Então, a gente precisa entender que essa dicotomia teoria e prática, ela não é cristã, né? Porque o cristianismo ele tem uma compreensão integral, onde o conhecimento ele necessariamente ele leva a uma prática. O que é evangelismo? Só dar um adendo, o Zé Bruno, como eu disse, ele é pentecostal. E, historicamente, a igreja pentecostal é uma igreja missionária, ok? Correto até? Sim. A igreja pentecostal, ela foi grande responsável por levar a palavra para lugares onde outras igrejas nunca foram. Isso faz parte da própria história do movimento pentecostal no Brasil, né? Os pentecostais, por não terem eles não têm, eles diferente das igrejas históricas, eles não se preocuparam em dar uma formação longa, né, de um seminarista, por exemplo, de 3 a 4 anos, ou até mais, para poder enviá-lo para o campo ou para fazer missões, né? O pentecostalismo ele sempre foi, né, no contexto brasileiro, um grande movimento leigo, né, onde as pessoas elas eram sim discipuladas, elas tinham uma formação básica, normalmente diretamente com um pastor ou um obreiro, e uma vez que elas eram batizadas com o Espírito Santo segundo a perspectiva pentecostal, elas já se sentiam, eu vou usar essa expressão, empoderadas para irem para locais onde o evangelho não tinha chegado ainda, né? Então, assim, tanto que tem até se você viajar o Brasil inteiro, você vai encontrar mais Assembleia de Deus do que lugar onde vende Coca-Cola, né?
porque é impressionante. Você chega em cada interior, quando você está viajando, né? Você vê lá, às vezes, na estrada, assim, templos da Assembleia de Deus. Eu falo Assembleia de Deus por ser a maior igreja pentecostal brasileira, mas existem outras igrejas pentecostais. Então, sim, esse avanço missionário, evangelístico, ele foi muito forte dentro do movimento pentecostal por ter sido um grande movimento leigo, né? Porque normalmente as pessoas linha arminiana mais prezada pentecostais usam o texto de 2 Coríntios 3,6 para bater de frente com a teologia. Para quem não sabe, o texto de 2 Coríntios 3,6 é o da letra mata. Deixa eu ler aqui um segundo. O qual nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não dá a letra, mas o espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. Olha, eu não diria que isso é uma característica do arminianismo. Até porque, para você ser um arminiano, você tem que estudar teologia. Mas isso é uma característica, sim, dentro do pentecostalismo. Mas isso não representa a posição oficial dos pentecostais. E por posição oficial, eu falo em relação aos seus documentos, às suas confissões, os seus periódicos, por exemplo, no caso da Assembleia de Deus, publicados pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Pelo contrário, né, a Casa Publicadora e as lideranças da igreja, a boa parte delas, sempre investiu na formação teológica e no ensino, né, da teologia, né? Ou melhor, sempre não. Muito tem sido investido nesse sentido. Agora, dentro do pentecostalismo, existe uma dimensão mais popular, né, de pessoas assim que não têm que de fato tem uma postura anti-intelectual e anti-teológica, né? E aí usa o texto de 2 Coríntios para fundamentar. Só que se você ler o texto de 2 Coríntios, ao seu próprio contexto, você vai ver que quando Paulo fala da lei, da letra que mata, ele não se refere ao estudo, ele se refere à letra da lei, né? E o Espírito, ele não se refere à questão da oração, mas à nova aliança. Então você percebe que há um problema ali, não apenas de natureza teológica, de mera interpretação de texto, né? E eu acho, né, que isso está muito relacionado ao fato de que o movimento pentecostal ele iniciou alcançando populações mais pobres, com pouco acesso, às vezes, à informação, considerando que, no caso do Brasil, a educação de base sempre foi algo muito precário. Então, por isso, pelo fato do Pentecostes ter avançado mais nessas camadas sociais, né, essa leitura errônea ou essa aversão, né, ao estudo, à reflexão teológica tenha se propagado, mas não é algo que represente a tradição pentecostal. Posso dar até mesmo o exemplo da minha própria bisavó. Minha bisa, ela aprendeu a ler a Bíblia, aprendeu a ler com a Bíblia, basicamente. Aprendeu sozinha e aprendeu sozinha. Ela não teve ninguém ajudando além do Espírito Santo. Chega a ser o movimento pentecostal por si só. É lindo essa história. É lindo o seu trabalho até hoje. Eu admiro muito, porque eu também tenho uma família toda no movimento. Minha mãe mesmo. Minha mãe, ela nasceu, não. Ela basicamente foi criada no movimento pentecostal, mesmo depois de um tempo indo para a ANEL, mas depois saindo da ANEL pentecostal. E nós temos essa história na família do pentecostal. Mesmo atualmente tá virando uma reformada graças muito aos filhos. Um filho seminarista e um filho luterano, um filho reformado e um filho luterano. Acaba acontecendo da gente algumas pressões, alguns pontos. Mas, sobre uma dúvida agora, pessoal. Existe uma diferença entre as igrejas Assembleia de Deus, e tem as oficiais e tem as não oficiais, como na IPB, na IPI, existe isso, existe a independente, existe a do Brasil Central? Olha, ela é da mesma forma, assim, por exemplo, a tradição reformada, ela é muito enorme, né? Tanto já é uma grande tradição reformada. Só que dentro dessa tradição existem várias igrejas reformadas,
No Brasil, talvez a maior delas seja a Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, né? Mas existem outras igrejas reformadas além da IPB. Dentro do movimento pentecostal, ou da tradição pentecostal, a Assembleia de Deus, ela, no Brasil, é a maior igreja. Mas, se eu não me engano, nos Estados Unidos, a maior igreja, se eu não me engano, é a Igreja de Deus. Então, assim, não tem como se falar de uma igreja central do pentecostalismo, porque o pentecostalismo ele é um movimento, ele é uma tradição. Agora, dentro do guarda-chuva do pentecostalismo, há várias igrejas, né? Igrejas maiores, denominações, igrejas independentes, né? Então, funciona dessa forma. Então, deixa eu dar um contexto aqui. Voltando um pouquinho, nós tivemos uma gravação que deu um erro no início. Nós gravamos 2 vezes esse podcast. Então, deve ter acabado se confundindo sobre o assunto. Mas, dando contexto, eu tinha falado na outra gravação sobre o Evangelho de João, que João, na verdade, ele aborda tanto, ele vai ser escrito, tanto o Evangelho, tanto as epístolas, vão ser escritos para combater algumas heresias, como o arianismo, o dualismo e várias outras. Zé Bruno, o que você está lendo no momento? Cara, na verdade, eu tenho que começar a ler. É um livro que do curso que eu estou fazendo, que é uma tutoria teológica do Invisible College, lá do Pedro Dulce, né? E cada mês a gente tem 2 livros para ler, né? Um ou os 2, né? E esse mês nós estamos para ler. Um é sobre a graça comum, que foi escrito pelo Van Til, mas o livro principal é o método trinitário neocalvinista de apologética, né? Reconciliando a apologética de Van Til com a filosofia reformacional. É um livro de um autor brasileiro que mora na África, chamado Guilherme Brau Júnior. Então, esse livro, na verdade, eu tenho que já era para ter começado, mas eu vou começar hoje. E outro livro que eu já deixei separado aqui para ler é um livro antigo, que é A Missão da Igreja no Mundo de Hoje, as principais palestras do Congresso Internacional de Evangelização Mundial realizado em Lausanne, na Suíça. Então, são as palestras, né, do Billy Graham, do John Stott, Samuel Escobar, do Schaeffer e outros, né, que estavam lá nesse congresso. São os 2 livros que eu estou lendo e outro que eu tenho que começar a ler. Falar o meu aqui. Eu, esses dias, terminei, um tempinho atrás, terminei Cristianismo Puro e Simples, do de Lewis. Maravilhoso livro. Legal. Perfeito. E agora eu tô lendo do livro do Augusto Nicodemos Lopes, do Apóstolos, a verdade bíblica por trás do apostolado. Vou te falar, é perfeito. O livro é ótimo, falando sobre a heresia da nova reforma apostólica. Não tem? Legal. Ele bota ali os argumentos bíblicos para ir contra. Maravilhoso o livro. Pastor Zé Bruno, eu te agradeço infinitamente por estar participando. E espero, não sei se o senhor gostaria de participar, mas de uma próxima vez, quem sabe? Claro, cara, vai ser um prazer. Esse é o seu primeiro podcast, né? O primeiro episódio do seu podcast. E eu gostei, foi muito bom. Apesar de você não ser pentecostal, você foi muito simpático à tradição pentecostal. Eu acho que a própria experiência familiar contribuiu com isso. E foi muito bom. Eu espero que os ouvintes gostem e que você possa continuar e ser bem-sucedido nisso aí. Eu gosto muito de podcast, né? Acho que é uma coisa que dá para você fazer correndo, andando, ir para a rua, já põe o fone ali. Eu acho que é muito legal. E ele é bem prático para estudar, para acabar escutando ele, é bem prático. E essa é a minha proposta. A questão é do YouTube, é muito complicado, porque quando a gente bota um vídeo para correr no YouTube, parece que a gente está perdendo alguma coisa. E não dá para prestar atenção no que está assistindo. A gente quer fazer alguma coisa ou lendo ou escrevendo algo,
não dá para prestar atenção e escrever ao mesmo tempo. E o podcast é uma solução para isso, não é? Sim, sem dúvida. A praticidade é clara nele, né? E, Zé Bruno, eu te agradeço infinitamente, muito obrigado e até a próxima.